dentre as 4 virtudes cardeais, a prudência com a PNL. Bom, a prudência. Olha que interessante. Não tem como a gente saber como é que existe sabedoria sem prudência. A prudência é sobre as escolhas que fazemos. É uma moralidade aplicada na prática e na realidade. E aí a gente chega à conclusão que não é possível ter moralidade sem prudência. De que adianta uma moralidade ou um princípio absolutista que produz resultados catastróficos? A moralidade precisa servir e ser aplicada na prática, e você só vai conseguir considerar os elementos da consequência prática quando você insere a prudência dentro da consideração. Por isso, não tem moralidade sem prudência. Se a gente não tivesse a prudência, todas as outras virtudes seriam meramente boas intenções que pavimentam um caminho para o inferno. Seria o equivalente a gente dizer o seguinte: a prudência não reina sobre as outras virtudes, mas ela as governa. E o que seria do seu reinado sem um governo? De novo, somente amar a justiça não nos faz justos. Para sermos justos, nós temos que saber aplicar a justiça. E a aplicação da moralidade, no caso, a justiça, requer prudência. Caso contrário, nós vamos estar sendo absolutistas, sem estar preocupados com o que pode acontecer. Bom, a prudência é sobre tomada de decisão, sobre escolhas. Quais escolhas? As boas ou as ruins? Se preocupar com as consequências, se nós estamos falando de escolhas, nós temos que levar em consideração que cada escolha que eu faço tem riscos envolvidos, porque resultados estão conectados com a ideia de risco. Quando a gente decide alguma coisa, a gente está deliberando. E essas escolhas vão ter consequências, e eu tenho que lidar com estas consequências. E mais ainda, eu tenho que levar em consideração os riscos. A análise de risco é sobre como você vai gerir as consequências de seus atos, as consequências daquilo que vai acontecer no futuro. A gente só tem que fazer escolhas quando nós não temos certezas absolutas. Quando você precisa colocar em jogo ou ponderar, ou pensar, ou agir com prudência sobre qual caminho tomar. Ser um bom pai não adianta você simplesmente amar o seu filho ou desejar tudo de melhor para ele. Você precisa fazer escolhas. Escolhas sobre o futuro, sobre o presente, sobre a vida dele. E o amor não desculpa a falta de inteligência. Prudência é um tipo de inteligência, a inteligência virtuosa. Portanto, não basta amar, é necessário você fazer as boas escolhas para o seu filho. E só a prudência vai te ajudar a isso. Voltando para a ideia do risco, quando a gente fala, então, de risco, nós estamos, na verdade, falando de tempo, para que o risco é sobre o futuro. Se eu virar e falar assim, olha, tal ato, enfim, vai ter um impacto daqui a 10 milhões de anos, mas aí você fala, 10 milhões de anos? Dane-se, isso não faz diferença. Então, falar de risco é, na verdade, falar do futuro. Qual futuro? A discussão é sempre o quanto antes, e quanto mais perto for esse futuro, mais risco e mais preocupado nós vamos estar. Quanto mais longe, menos importante aquilo vai ser para nós.
A prudência é sobre as escolhas que fazemos e a gestão desse risco para o futuro. Ou seja, prudência é orientada para o futuro. Você tem duas formas básicas de lidar com o risco, com a gestão de risco. Uma das maneiras atuais de entender a prudência é simplesmente chamar ela de precaução. Chamar ela é ótimo, né? Chamá-la. Ser prudente é ser precavido. Isso não significa que você vai ser capaz de eliminar todos os riscos que existem. Ser prudente não é eliminar os riscos, mas é saber escolher quais que você vai tomar e quais perigos você vai enfrentar, não cegamente, seguindo um princípio, o absolutista, ou desconsiderando totalmente as consequências dos seus atos. A pessoa prudente, ela não é atenta somente com o que está acontecendo, mas principalmente com o que pode, com o que vai acontecer. Então, prudência tem uma orientação antecipatória, direcionada ao futuro. É uma virtude do presente, como todas as outras virtudes, mas tem uma preocupação com o futuro. Significa que é uma virtude do momento incerto, da duração, da paciência, da antecipação, do inesperado, do desconhecido também, que você está tentando conhecer, está tentando delimitar e fazer a boa escolha. Ninguém pode viver só no momento. Não se pode escolher só o caminho mais curto para o prazer. Isso é a falta de prudência. Virar os momentos de prazer imediato e só se preocupar com eles, sem pensar nas consequências futuras, é a falta da prudência. A prudência é a arte de levar em consideração esses obstáculos e desvios da realidade. É o desejo lúcido e razoável. Os românticos, eles vão sempre lidar só com o momento ou vão lidar com uma realidade fantasiosa e vão agir sem prudência porque eles não estão levando em conta a realidade, as escolhas e as consequências do que pode acontecer. Prudência é o que diferencia impulso de ação, é o que diferencia heróis de inconsequentes malucos. É importante deixar a moralidade sozinha e é imoral ser imprudente. Não temos moralidade sem prudência e prudência sem moralidade não é uma virtude. A prudência, então, resumindo, é o reto agir, o bom senso, o equilíbrio, cuida do lado prático da vida, da ação correta e busca os meios para agir bem. Prudência é o mesmo que sabedoria, previdência e precaução. O prudente é previdente e providente. É pessoa que abandona as preocupações e abraça as soluções. Deixa as ilusões e opta pelas decisões. Rejeita as omissões e se empenha nas ocupações. Então, nós conversamos a respeito das definições e utilidades de... O que é PNL? Bom, PNL, antes da gente fazer uma descrição mais pormenorizada, a PNL ela pode ser escrita de uma maneira assim, através de uma história. Olha que interessante. Um menino perguntou à sua mãe, o que é PNL? Sua mãe disse, já vou lhe dizer, mas primeiro você terá que fazer algo para que possa compreender. Vê seu avô ali na poltrona dele? Sim, disse o menino. Vá até lá e pergunte-lhe como vai a sua artrite hoje. O menino foi até o avô e... Vovô, disse ele, como está a sua artrite hoje? Bem, está um tanto ruim, filho, respondeu o velho. Sempre fica pior quando o tempo está úmido. Quase não consigo mexer os dedos hoje. Uma expressão de dor atravessou-lhe a face. O menino voltou para a mãe e ele disse que estava ruim. Acho que ele sente dor. Você vai me dizer o que é PNL agora? Em 1 minuto, prometo, respondeu a mãe. Agora vai lá e pergunte ao vovô qual foi a coisa mais engraçada que você fez quando era pequeno. O menino foi até o avô. Vovô, começou. Qual foi a coisa mais engraçada que já fiz
quando eu era bem pequenininho. O semblante do velho se iluminou, bem sorriu. Houve muitas coisas. Teve a vez que você e seu amigo brincaram de Papai Noel e espalharam talco pelo banheiro todo, dizendo que era neve. Eu ri muito, mas eu não precisava limpar tudo. Fitou a distância com um sorriso. E depois teve aquela vez, quando eu levei para passear. Era um dia lindo, e você cantava uma música infantil que acabara de aprender. Cantava alto. Um homem passou e olhou para você com a cara feia, achou que você fazia barulho demais. Pediu-me que lhe dissesse para ficar quieto. Então você virou-se para ele e disse: se você não gosta quando eu canto, você pode ir ferver a sua cabeça. E continuou mais alto. O velho riu. O menino voltou para sua mãe. Você ouviu o que o vovô disse? Perguntou. Sim, respondeu a mãe. Você mudou o que ele sentia com algumas palavras. Isso é PNL. PNL é o nome, o acróstico de programação neurolinguística. Programação. Programação, os neurocientistas atuais chegaram à conclusão de que as nossas verdades, as nossas crenças, que a gente recebe através da herança do DNA, estão numa faixa de 5% a 7%. O resto, tudo é aprendido. Na linguagem de hoje, é como se nós estivéssemos alimentando o nosso hardware com aplicativos, com softwares. Então, as verdades, elas são aprendidas, e a aprendizagem, ela ocorre, primeiro, na família, papai, mamãe, irmãos, titio, titia. Depois, ocorre com os colegas, com os amiguinhos, na escola, na igreja, no clube. Enfim, essa organização das ideias e ações para gerar tudo aquilo que acontece como resultado. Neuro é como a mente processa os acontecimentos através dos órgãos dos sentidos. Órgãos dos sentidos, isso, tudo e tudo que nós conhecemos do mundo é através dos nossos 5 sentidos. Então, aquilo que a gente conhece é uma representação. Nós não trabalhamos com a realidade, nós trabalhamos com a representação da realidade. O fato, ele é interpretado de acordo com as nossas programações, de acordo com os nossos aprendizados, de acordo com as nossas experiências. E aí, fechando, vem a linguística. A linguística é como é que a gente usa a interação com as outras pessoas e com a gente mesmo. Então, programação neurolinguística. A gente pode definir algumas coisas em relação a isso, mas a programação é como sequenciamos nossas ações para alcançarmos metas. A neurologia é a mente e como pensamos. A linguística é como usamos a linguagem e como ela nos afeta. A esta prudência, tanto material como espiritual, medir é saber. E o erro começa onde se perde o senso da medida. Antes de lançar uma ideia, deve medir suas proporções e calcular as consequências. As medidas têm suas relações com tudo o que fazemos, ou seja, no comer, no beber, nas despesas diárias, na administração do seu lar ou do seu trabalho, nas relações pessoais, na justiça, na reciprocidade, nos direitos individuais, nos direitos e deveres para com seus pais e para com a humanidade. Em síntese, sabedoria é prudência, e só é prudente aquele que sabe medir. Prudência é a capacidade de deliberar entre coisas boas e ruins. Sem a prudência, você não consegue escolher, entender o que é justiça, o que é coragem, o que é temperança. Prudência, então, é isso. É a vontade que nos ajuda a escolher.
Uma passagem bíblica, em Provérbios, capítulo 1, versículo 4, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Segundo São Tomás de Aquino, que viveu em 1225 e 1274, a mãe de todas as virtudes é a prudência, pois ela é a pré-condição para a existência de todas as outras virtudes. Com isso em mente, vamos, ao solidificar e ampliar nossas competências, encontrar personalidades, pessoas iguais ou mais comparadas a nós mesmos. Outra referência, a parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E fica como uma mensagem final de como a prudência, utilizando as técnicas de programação neurolinguística, pode interferir de uma maneira mais eficiente. Então, o lema que nós podemos utilizar a partir de agora com esta virtude prudência é: aprendei e ensinai. Obrigado.